O que o cinema tem a ver com desconstrução e construção de estereótipos e com as lutas sociais? Essa foi uma inquietação que acabou por resultar na presente pesquisa, intitulada Sujeito Marginal, a construção da figura do bandido e o papel de denúncia do cinema, desenvolvida por mim, Lohane Ribeiro, sob orientação do professor Felipe Polidoro. E, bem, dando uma breve introdução, a pesquisa se propõe a uma análise da construção do imagético do que é o bandido no cinema brasileiro e como este se posiciona também como ferramenta potencial de denúncia de estereótipos que são propagados na sociedade. Para fins de melhor direcionamento, foi utilizado como objeto de estudo o filme M8, Quando a Morte Socorre a Vida, uma produção brasileira lançada em 2020. Para realizar a análise proposta, optou-se por levar em consideração as diferentes perspectivas abordadas no filme, e para tal, a metodologia utilizada foi segmentada em uma análise de múltiplos níveis. Então, nós temos como objetivo entender tanto aspectos sociais, psicológicos e políticos em cada nível de análise. O primeiro nível diz respeito ao personagem principal, que é o Maurício, e a sua relação consigo mesmo e com os cadáveres utilizados em sua aula de anatomia, de modo mais específico, o corpo que dá nome ao filme, né, que é o M8. O segundo nível propõe uma análise das relações sociais do Maurício. Então, a gente tem relações institucionais, relações de amizade e, enfim, outros desdobramentos. E, a partir desse segundo nível, nós entramos no terceiro nível, que consiste em realizar um apanhado geral sobre a abordagem do genocídio negro no contexto do filme. Então, bem, em termos de resultados, nós temos que, a partir da metodologia estruturada, nós elencamos tópicos de desenvolvimento que partiram da observação do personagem principal, né, que é o primeiro nível, e entende-se que o protagonista passou por um processo de autorreflexão e o processo dele partiu de um pontapé que talvez possa ser definido como o momento em que ele se percebe ali como o único estudante negro da sua sala de aula, e os outros corpos negros são todos os cadáveres utilizados para estudo nessa aula de anatomia. E isso é muito importante destacar, porque é a partir desse momento que ele tem essa inquietação de entender de onde é que veio aquele corpo, qual é a história daquele corpo, e isso toma uma nova forma na relação dele com o cadáver e com os desdobramentos do papel na sua busca por entender as origens daquilo e na luta contra o genocídio negro que ele acaba se envolvendo, né? E como é que ele se envolve com isso? Para muito além das relações do personagem, das diversas relações sociais. Eu acho que é muito válido ressaltar que, nesse momento, o envolvimento dele com as mães negras ali que buscam pelos seus filhos, e é compreensível que, apesar dos estereótipos apontados ao longo da construção do filme, que são muito passíveis de críticas, toda a construção do filme leva também a uma reflexão sobre essa relação da figura de quem é o bandido e uma denúncia social mesmo, sabe? O filme acaba conversando muito com o telespectador. Em termos de conclusão, a gente entende que os caminhos para análise são múltiplos, né? Mas todos convergem de um mesmo ponto de partida, que é o Maurício e esse processo de autorreflexão. E no que diz respeito à tese inicial, entende-se sim que a comunicação midiática, e de forma bem mais específica, o cinema, está estritamente ligado à construção de estereótipos, algo que é muito bem expressado por Vera Malaguti no seu livro O Medo na Cidade do Rio de Janeiro, mas também entende-se que há um potencial de denúncia na construção dessas imagens, sabe? E que ele pode ser um aliado para apontar as violências do Estado contra a população negra. É importante ressaltar também que o filme é baseado numa obra homônima, obra literária, de Salomão Pollack, de 1996, e é possível perceber ao longo da pesquisa uma série de permanências e de rupturas, mas que o ponto de tudo é que, apesar de ter essa diferença de 24 anos, o debate das pautas levantadas a partir da história do livro está exposta há tanto tempo, encontra mais espaço quando colocado em perspectiva a partir de um novo formato, né? De uma abordagem que é mais acessível a determinados públicos e que é o cinema. Espero que tenha sido claro e essa foi a exposição.